Olá, pessoal! Meu nome é Emma e recentemente algo inacreditável aconteceu comigo. Pela primeira vez na vida, eu senti um frio na barriga e a minha mente entrou num estado de confusão total. Acho que você já adivinhou o que aconteceu. Sim, isso mesmo, eu me apaixonei. Mas antes que eu diga exatamente o que aconteceu, você precisa saber algo sobre a minha família. Eu tenho pais maravilhosos e também uma irmã gêmea. O nome dela é Ellie. Nós somos tão parecidas que às vezes é até difícil para o papai e para a mamãe dizer quem é quem. E é ainda mais difícil para os professores e colegas fazerem isso. Quando estamos com o uniforme da escola, penteados e maquiagens semelhantes, a Ellie e eu somos verdadeiras celebridades na sala de aula. E nós gostamos disso, então nunca tentamos nos diferenciar uma da outra. Nós não éramos apenas irmãs, mas também melhores amigas. Nós nos entendíamos perfeitamente e passávamos muito tempo juntas. Mas, infelizmente, essa tranquilidade acabou quando nós duas nos apaixonamos pela mesma pessoa. Seu nome era Elton e ele era nosso colega de classe. Um dia, numa aula de educação física, eu caí com força e torci o tornozelo. Por causa da dor, eu não conseguia me levantar e o professor não estava na academia. A minha irmã imediatamente começou a procurar o professor, e os colegas apenas olhavam para mim com perplexidade. A dor estava cada vez mais intensa e eu quase comecei a chorar. Mas então o Elton veio me ajudar. Ele não apenas me ajudou a levantar, mas até me carregou para o consultório médico. Eu me senti como uma princesa nos braços de um belo príncipe enquanto ele me carregava pelos corredores da escola. Após o exame, a enfermeira disse que eu devia ir para casa, mas que estava tudo bem com os meus ligamentos e eu só precisava de um tempinho para me recuperar. Junto com a minha irmã, o Elton me ajudou a descer as escadas e a chegar ao portão da escola onde os meus pais já estavam me esperando. Nas 2 semanas seguintes, eu fiquei em casa esperando meu tornozelo ficar melhor. E todo esse tempo, eu só pensava no Elton. Ele ocupou todos os meus pensamentos. Em algum momento, até comecei a nos imaginar saindo como namorados, indo ao cinema e tendo jantares românticos. Com todas essas fantasias, eu sorria constantemente e às vezes até ria de maneira estranha. Pela primeira vez na minha vida, eu realmente me apaixonei. Enquanto eu estava em casa, a Ellie continuou indo à escola, mas por alguma razão ela estava distraída, com a cabeça no mundo da lua. Uma vez, ela até se esqueceu de anotar quais eram as tarefas de casa e tivemos que perguntar aos nossos colegas o que precisávamos fazer. Era estranho, mas eu não dei muita importância a isso. Eu estava maravilhada com o amor e a única coisa que conseguia pensar era no momento em que veria o Elton novamente. Por isso, fiquei feliz quando o médico, após um novo exame, permitiu que eu voltasse à escola. Naquela mesma noite, resolvi contar à minha irmã sobre os meus sentimentos, sabendo que ela poderia me apoiar e até me ajudar a me aproximar dele. Quando eu disse a ela que eu me apaixonei, ela ficou muito surpresa e disse com alegria: Emma, eu também me apaixonei. Para não ficarmos desiguais, concordamos em gritar o nome dos nossos crushes quando contássemos até 3. Você não pode imaginar o quanto ficamos confusas quando pronunciamos o mesmo nome. Acontece que quando eu estava de licença médica, minha irmã conseguiu não apenas fazer amizade com o Elton, mas também se sentar próximo a ele. E tudo começou naquela aula de educação física onde eu me machuquei. A Ellie ficou sem parceiro e o Elton gentilmente disse que poderia assumir esse papel. Naquele momento, uma parede invisível parecia surgir entre nós. Fiquei muito chateada com a Ellie. Afinal, eu fui a primeira a me apaixonar pelo Elton. Ele tinha me ajudado em um momento difícil, e ela apenas jogou bola com ele. Então, pela primeira vez, eu quis me diferenciar e provar que eu não era igual à minha irmã. Todas as piadas dos nossos colegas sobre a nossa semelhança começaram a me irritar. Mas o mais desagradável era que o Elton também não via diferença entre nós, e constantemente confundia os nossos nomes. Nós éramos como 2 caroços de ervilha, ele não conseguia nos diferenciar. Desde aquele dia, começamos a estilizar nossos cabelos de maneiras diferentes e também a usar roupas e maquiagens diferentes. Nós até colocamos broches em nossas mochilas para diferenciá-las o máximo possível. Essa mudança de aparência realmente surpreendeu nossos colegas de classe, incluindo o Elton, mas pelo menos eles pararam de nos confundir uma com a outra. Finalmente eu era a Emma e minha irmã a Ellie, e como eu gostaria que esse fosse o fim da história. Todos os dias a minha irmã se sentava ao lado do Elton e nos intervalos nem me dava a oportunidade de me aproximar dele.
O tempo todo ela estava por perto e conversando muito com ele. Uma vez ela até o pegou pelo braço. Então eu decidi que agora era a hora da minha irmã ficar um tempo em casa. Eu secretamente coloquei uma substância verde no seu gel de limpeza facial. Você deveria ter visto o rosto dela quando ela se olhou no espelho na manhã seguinte. Com seus gritos, ela acordou a casa inteira, mas eu não pude deixar de rir ao ver seu rosto verde. Ela estava parecendo Shrek. É claro que meus pais ficaram super bravos comigo, mas isso era importante? Não, o mais importante era que a Ellie não conseguiria mais me impedir de me aproximar do Elton. Em apenas alguns dias, eu já fazia companhia a ele. Nós almoçávamos juntos na cantina e conversávamos sobre os últimos sucessos musicais e nos divertíamos muito. A Ellie ficou furiosa quando descobriu que ele tinha me convidado para ir ao cinema no próximo fim de semana e até pagou meu ingresso. Eu tinha certeza que tinha vencido essa luta e por isso nem tentei esconder a minha felicidade. Por isso eu abaixei a minha guarda completamente e não estava pronta para o que aconteceu depois. Quando eu acordei no dia seguinte, eu imediatamente percebi que algo estava errado. Depois de olhar o meu reflexo no espelho, comecei a gritar por causa do que vi. Era um verdadeiro pesadelo na minha cabeça. Enquanto eu estava dormindo, a Ellie cortou o meu cabelo. Em vez de ir ao meu encontro, eu tive que ir ao salão, onde com enorme dificuldade a cabeleireira conseguiu fazer um novo penteado em mim para esconder aqueles locais onde meu cabelo foi cortado quase pela raiz. Eu chorei no travesseiro o dia todo. Eu amava meu cabelo e sempre tive orgulho dele. É por isso que uma mudança repentina na minha aparência foi muito dolorosa para mim. A Ellie ficou de castigo e teve que manter a ordem na casa sozinha por um mês. É claro que nossos pais fizeram ela se desculpar comigo. Mas olhando no seu rosto, eu pude ver que ela não se arrependeu de forma alguma. Depois de um final de semana bem agitado, voltamos para a escola juntas, onde outro conflito começou. Não podíamos decidir quem se sentaria ao lado do Elton. Nenhuma de nós estava disposta a desistir daquele lugar. Então começamos a gritar e reunimos uma multidão de curiosos ao nosso redor. Por causa disso, a professora interrompeu a nossa briga e fez com que sentássemos em lugares diferentes da sala, e o lugar desejado ficou vazio. Nos dias seguintes, uma verdadeira guerra eclodiu entre a Ellie e eu. Nós não apenas seguíamos o Elton constantemente, mas também iniciávamos conversas com ele e o incomodávamos com perguntas para chamar a atenção sobre nós e conhecê-lo melhor. E uma vez quase o partimos ao meio. Em casa, continuamos a insultar uma à outra. Uma vez, a Ellie secretamente conseguiu me deixar doente. Em troca, eu dei a ela uma comida com laxante. Nossos pais tentavam em vão descobrir o que tinha acontecido entre nós, porque a nossa intimidação já tinha ido longe demais. Mas nós fingíamos que estava tudo bem, mas continuamos a tornar a vida uma da outra miserável, e também não paramos de incomodar o Elton. Uma vez, durante um dos intervalos, quando todos estavam sentados na cantina, a Ellie e eu novamente nos envolvemos numa briga. Algumas pessoas tentaram nos acalmar, mas foi em vão. A Ellie jogou geleia no meu rosto e eu derramei sopa na sua cabeça. De repente, o Elton se levantou da mesa e começou a gritar com a gente de forma irritada. Ele disse que estava farto dos nossos caprichos, das nossas ligações e mensagens de texto. Disse que no início era interessante para ele colocar uma contra a outra, mas agora não era mais engraçado. Ele admitiu que esse tempo todo usou o nosso amor para se tornar mais popular e apenas se divertiu assistindo a gente atormentar uma a outra. Mas ele não esperava que tudo fosse tão longe. Muitas das nossas ações poderiam causar danos irreparáveis à nossa saúde. Ele disse que a gente era louca e que já tinha namorada e a nossa presença o incomodava. Então ele simplesmente saiu junto com todos os seus amigos e a Ellie e eu ficamos sozinhas. Bem, na verdade, não totalmente sozinhas. A cantina inteira estava olhando para nós. Depois disso, fomos parar na diretoria e fomos suspensas por uma semana inteira. Nós ficamos tão chateadas que choramos no travesseiro por várias noites. Nenhuma de nós poderia ter pensado que nosso primeiro amor poderia ter um final tão triste. O Elton acabou se revelando o idiota que levou a conflitos em nossa relação de irmãs, mas felizmente não para sempre. Aprendemos uma importante lição de vida e decidimos que nunca mais deixaremos ninguém estragar a nossa amizade. Afinal, somos irmãs e isso é para sempre. Já os namorados, hoje eles estão perto de você, mas amanhã podem estar em outro lugar.
Em todo caso, não vale a pena confiar no amor, principalmente no primeiro. Muito obrigada por ouvir a minha história. Você se lembra do seu primeiro amor? Me conte nos comentários, não se esqueça de dar um like nesse vídeo e também se inscrever em nosso canal.